O resumo de hoje conta a história de uma mulher que foi raptada por uma bruxa e trancada em uma gaiola. Agora seu homem corre para capturá-la, enquanto a bruxa arma várias armadilhas para ele não conseguir fazer isso. Agora, o porquê a bruxa fez isso e como ele vai libertá-la, você vai descobrir no decorrer do resumo. Vem comigo para mais um filme. A história se passa em uma fazenda. Joringel é um jovem que está trabalhando com ovelhas e aproveita o momento para fazer graças para sua amada Jorinda. Ela está logo em frente cortando vegetais e fica toda sorridente quando vê seu namorado. Sua mãe se aproxima e também sorri. Mas ela muda de assunto dizendo que a floresta onde Joringel está é perigosa e que sua filha nunca deve entrar lá. Em seguida, Wilson, pai de Jorinda, dá uma bronca no rapaz e diz para ele parar de fazer besteiras, já que ele não foi contratado para isso. Enquanto Joringel termina o trabalho, uma coruja se transforma em uma mulher que na verdade é uma bruxa. Ela fica escondida atrás de uma árvore, observando o garoto com algum propósito. Nesse momento, Jorinda se aproxima e os dois começam a se declarar amorosamente. Ela pergunta se ele pediu sua mão em casamento para seu pai, mas Joringel diz que ele não deve aceitar porque ele não tem nada a oferecer a ela. De repente, o irmão de Jorinda, Quito, que estava brincando no topo do carvalho, pula e diz que viu o bandido Jack e sua gangue se aproximando. Então eles correm para a cabana e avisa todo mundo que os bandidos estão chegando. Ao ouvir isso, Wilson começa a esconder as coisas com a ajuda de sua família. Vendo que não vai dar tempo de fazer muita coisa, Wilson coloca a bolsa de dinheiro dentro de seu chapéu, com medo de ser roubado. Pouco depois, Jack chega com seus homens e exigem que Wilson entregue tudo que ele ganhou, além de pedir bebida. Wilson nega, dizendo que não houve nenhum trabalho e que não tem nenhuma única moeda. Os bandidos não acreditam e então forçam Wilson a entrar na cabana. Eles ameaçam a queimar tudo, caso não encontrem nada de valor. Isso faz com que a esposa e os filhos de Wilson fiquem desesperados, mas logo em seguida Jack encontra a bolsa de dinheiro dentro do chapéu de Wilson. Percebendo que eles iam fazer alguma maldade com seu sogro, Joringel, que está observando tudo, decide intervir. Ele pega um barril de bebida e, com a intenção de acalmar Jack, oferece vinho para os bandidos. Jack começa a beber o vinho que Joringel trouxe, deixando a bolsa de dinheiro sobre a mesa. Aproveitando a distração, Wilson pega a espada de Jack e manda ele devolver o dinheiro, mas Jack usa uma flor mágica que faz o Wilson ficar paralisado por um tempo. Com isso, Jack pega a espada de volta e quando esconde a flor, Wilson volta ao seu estado normal. Joringel percebe que Jack está irritado, mas pede para ele perdoar a todos, e Jack faz isso, pois ficou feliz em ter ganhado o vinho. Ele deixa a família em paz e dá uma moeda ao garoto como recompensa. Joringel então pergunta sobre a flor mágica, mas Jack avisa para ele ficar longe dela, dizendo que não serve para ele. Enquanto isso, os dois homens de Jack tentam levar uma ovelha de Wilson, mas ela não se move. Joringel então, com facilidade, leva a ovelha e a coloca sobre o cavalo de Jack. Impressionado com a habilidade do garoto, Jack oferece a ele um trabalho, prometendo dinheiro e diversão. Mas Joringel recusa, dizendo que não pode ir com ele porque ama a filha de Wilson. Jack e seus homens vão embora, e Wilson, ao ver tudo, reclama com Joringel, chamando o moleque de ingrato por ter ajudado Jack a levar seu dinheiro e sua ovelha. Joringel diz que se não tivesse feito aquilo, Jack provavelmente teria causado mais danos. Mas logo em seguida ele revela que conseguiu trocar a bolsa de dinheiro de Wilson pela bolsa de pedras, evitando que Jack a levasse. Enquanto Jack vai embora sem perceber a troca, Jorinda fica muito feliz e abraça seu amado, agradecendo ele por tudo. Wilson fica bem aliviado por recuperar o seu dinheiro, mas quando ele vê os dois se beijando, ele acaba ficando furioso. Jorinda então revela que está apaixonada por Joringel e que quer se casar com ele. Wilson, revoltado, rejeita a ideia, dizendo que ela não pode se casar com um simples servo. Sua esposa tenta fazer com que ele mude de ideia, mas Wilson empurra o menino para fora de casa. Triste, Joringel vai até uma árvore onde costuma se encontrar com Jorinda, e ela imediatamente aparece ali também, e diz que vai com ele para onde quer que ele vá. Então o casal pega um caminho pela floresta, mesmo que a mãe tenha avisado para ela nunca pisar lá. Durante o caminho, eles encontram uma coruja, que logo se transforma em uma bruxa. Ela usa sua magia para paralisar Joringel e enfeitiça Jorinda para ir junto com ela. O garoto não consegue se mexer e só pode observar a sua amada sendo levada pela bruxa. Depois que ela some, Joringel volta ao estado normal e fica desesperado, começando a procurar por Jorinda. Mais à frente, ele encontra uma parede mágica que o impede de seguir, mas ele tenta várias vezes atravessá-la. Enquanto isso, no castelo da bruxa, Jorinda é forçada a vestir uma roupa e questiona a feiticeira sobre o motivo de estar ali, mas a bruxa não responde sua pergunta e diz que tudo ficará bem.
Enquanto isso, Joringel volta à cabana e conta a Wilson sobre o sequestro de Jorinda. Wilson, irritado, o culpa pelo ocorrido. E a mãe só piora a situação, dizendo que nenhuma garota retornou das garras da bruxa. Mas Joringel garante que irá trazer sua amada de volta. A mãe pergunta como ele vai fazer isso, já que ninguém pode atravessar a parede mágica. E Joringel acha que a flor mágica pode ser a solução, então ele vai procurar Jack. No próximo cenário, a bruxa está mostrando Jorinda a outras meninas que ela sequestrou. A bruxa revela que todas essas meninas estavam apaixonadas, mas foram traídas ou abandonadas por seus amados, por isso elas as trouxe para o castelo. Jorinda, por sua vez, defende Joringel e diz que não foi abandonada nem traída por ele. A bruxa tenta convencê-la do contrário, dizendo que Joringel provavelmente a deixará, mas Jorinda não acredita e tenta fugir. Ela corre pelo castelo, tentando encontrar uma saída, mas a bruxa aparece na sua frente e diz que vai provar que Joringel vai abandoná-la e prende a mulher em uma gaiola, transformando ela em um pequeno pássaro. Enquanto isso, Joringel, em sua jornada para encontrar Jack, encontra um pescador preso em uma rede. Ele liberta o cara e pergunta sobre o que ele sabe. O pescador diz a Joringel que Jack e seus homens o roubaram e seguiram em frente. E o garoto então segue rapidamente o caminho indicado. Em seguida, ele chega em um acampamento de teatro de rua, onde Jack e seus homens começam a roubar os pertences das pessoas. A filha do dono do acampamento, Ishi, avisa Jack que seus pais estão chegando e que ele será pego. Mas um dos capangas de Jack coloca uma faca em seu pescoço e ameaça a garota. Eles continuam roubando enquanto Joringel chega e, ao ser confrontado por Jack, diz que agora está pronto para trabalhar com ele e até se gaba de ser melhor que seus homens. Jack concorda e o leva com eles. Enquanto isso, a bruxa, observando de longe, mostra a Jorinda, que está presa em uma gaiola, como Joringel agora está mais focada em sua própria vida do que encontrá-la. Jorinda, porém, confia em seu amado. Ela se transforma novamente em humana e diz à bruxa que Joringel com certeza está buscando uma maneira de libertá-la. No esconderijo dos bandidos, Jack mostra seu palácio a Joringel. Durante a conversa, o garoto pergunta sobre a flor mágica, e Jack avisa que ela é muito poderosa, mas que o uso exige um grande sacrifício, então ele deve ficar longe dela. A bruxa, que está espiando tudo, ouve a conversa. Quando a noite chega, enquanto Jack está bebendo, Joringel questiona como ele consegue viver sozinho em um grande castelo com apenas 2 homens. Jack diz que não tem família, apenas uma ex-namorada, mas que agora não precisa mais de seu amor, pois tem dinheiro e as pessoas o temem. Depois de um tempo, Joringel adormece e quando acorda ele começa a procurar a flor mágica no castelo de Jack. Ao chegar em uma outra sala, Jack o chama e lhe mostra todo o seu tesouro, explicando que se tivesse ficado presa a uma família, nunca teria conseguido tudo isso. Quando Joringel pede a flor mágica, Jack novamente o avisa para ficar longe dela, mas o moleque discretamente rouba a bolsa com a flor de Jack e a esconde. Quando Jack se vira para acender uma tocha, Joringel aproveita a oportunidade para escapar. E quando o bandido percebe que a flor e o garoto desapareceram, ele manda seus homens atrás dele. Joringel continua fugindo pelo castelo, até que de repente a bruxa aparece na frente dele, cobrindo o rosto e prometendo ajudá-lo a escapar. Joringel, confiando nela, começa a segui-la. No entanto, ela o leva novamente para a sala do tesouro de Jack, onde Joringel, desconfiado, pergunta por que ela não está realmente tentando ajudá-la a escapar. A bruxa diz que com a flor mágica ele pode ter tudo o que quiser, mas antes que ele faça um pedido, Jack entra na sala. Jack fica furioso ao ver que Joringel o traiu e disse que se ele não tivesse feito isso, poderia conquistar muitas coisas. Então ele aponta sua espada para o rapaz, mas ele consegue escapar saindo do castelo. Enquanto Jack observa da janela, a bruxa aparece ao seu lado e diz que mais uma vez a flor foi roubada. Jack pergunta à bruxa o que ela está fazendo lá e o que Joringel fará com a flor mágica. Ela responde que ele quer usá-la para salvar sua amada, e Jack fica irritado por ter sido enganado pelo garoto. A bruxa diz que Jack também fez o mesmo com ela, roubando a flor mágica para conquistar riqueza e poder. Mas aí descobrimos que a flor está presa em uma maldição. Quanto mais usarem ela, mais rápido a pessoa envelhece, e por isso Jack admite que ficou mais velho devido ao uso excessivo da flor, mas que agora só utiliza em casos de extrema necessidade. A bruxa provoca Jack, dizendo que ele ganhou riqueza, mas perdeu a juventude, e desaparece deixando o homem pensativo. Em seguida, vemos Joringel indo para a floresta com a flor mágica, enquanto Jack e seus homens montam em cavalos para procurá-lo. De volta ao castelo, a bruxa devolve a forma humana a Jorinda, que estava presa como um pássaro em uma gaiola. A garota pergunta se a bruxa trouxe provas de que Joringel a abandonou. A bruxa diz que ainda não, mas que é só questão de tempo.
Enquanto isso, Joringel, que havia escondido o baú roubado dos bandidos na floresta, retorna para entregá-la à garota do teatro. A mulher agradece a Joringel e começa a conversar com ele. Em seguida, Jack e seus homens passam por lá e perguntam se Joringel passou por ali, mas a mulher diz que não sabe do que eles estão falando. Após a saída dos bandidos, Joringel sai de seu esconderijo e faz alguns truques para a mulher em forma de agradecimento. Nesse momento, a bruxa aparece na floresta com Jorinda e diz que ele está se envolvendo com outra. Ishi pede para que Joringel passe a noite ali, mas ele se recusa dizendo que tem uma longa jornada pela frente. Então a feiticeira joga um feitiço no tempo, forçando Joringel a ficar com a garota no acampamento. Mesmo assim, Joringel não se deixa enganar e mantém distância. No dia seguinte, a feiticeira chega com Jorinda na jaula e, ao ver que Peter não cedeu, ela começa a mudar de pensamento sobre o garoto. Mesmo assim, ela não liberta Jorinda, acreditando que ele uma hora vai abandoná-la. Quando chegam perto de uma árvore de carvalho, Jorinda lhe pergunta se ela não viu que Joringel a ama de verdade, mas a feiticeira diz que irá usar um último truque e assume a forma de Jorinda para provar que Joringel não a ama de verdade. Seu irmão está por perto e fica confuso quando vê duas Jorinda embaixo da árvore. A feiticeira então coloca a verdadeira Jorinda de volta na jaula e assume a vida dela. Ela se aproxima de Joringel e ele tenta abraçá-la, dizendo que foi em busca da flor para tentar libertá-la. No entanto, Jorinda diz que não o ama mais e pede para ele esquecê-la. Joringel, confuso, pergunta por que ela mudou de repente. Enquanto isso, a verdadeira Jorinda observa tudo e se agita, não gostando do truque da feiticeira. Jorinda continua insistindo que ele deve esquecê-la, e nesse momento Joringel escuta o grito do irmãozinho de Jorinda e corre rapidamente até a cabana. Lá, Jack e seus amigos haviam capturado a criança e amarraram ele em uma árvore, prometendo soltá-lo se Joringel não entregasse a flor. Sem pensar muito, ele faz isso e salva seu cunhado. Do outro lado, a bruxa conta que sem a flor ele nunca irá conseguir salvar sua amada e que a história do amor dele chegou ao fim. Então Jorinda pergunta o que Jack fará com Joringel e a bruxa conta que ele provavelmente vai matá-lo pela traição. Jorinda diz à bruxa para salvar Joringel, dizendo que se ela fizer isso vai morar com a bruxa no castelo sem reclamações. E a bruxa aceita a proposta. Enquanto isso, Jack se aproxima de Joringel com uma espada, dizendo que ele pagará por tê-lo traído. Porém, a bruxa aparece e transforma Jack em uma estátua de pedra com seu feitiço, fazendo com que seus companheiros fujam. Joringel então pega a bolsa de flores caída de Jack, mas a bruxa avisa que, ao usar a flor amaldiçoada, a pessoa envelhecerá rapidamente e pede para Joringel não usá-la. Após a bruxa desaparecer, Wilson pede desculpas a Joringel, dizendo que julgou o garoto errado. Ele afirma que ele seria o melhor marido para sua filha, mas Peter diz que ela não o ama mais e que ela mudou. O irmão mais novo diz que viu duas Jorinda perto da árvore e Joringel percebe que foi tudo um plano da bruxa. Joringel então vai ao castelo para libertar sua amada, que foi obrigada a viver com ela. Usando a flor amaldiçoada, Joringel quebra a barreira mágica do castelo, mesmo que isso faça ele envelhecer rapidamente. Por outro lado, a bruxa revela que desde que foi rejeitada por Jack, ela não permite que as garotas se apaixonem, e por isso prende todas as garotas do reino em seu castelo. Quando Joringel chega ao palácio, ele se olha no espelho e fica chocado com o que vê. Ele espera que Jorinda o reconheça e o aceite dessa forma. A bruxa percebe que Joringel está ali, e vendo que ele está realmente disposto a encontrar Jorinda, faz um jogo com o cara. A bruxa leva Joringel ao pátio do castelo, onde várias gaiolas estão penduradas, e dentro delas estão as garotas transformadas em pássaros. Ela diz a Joringel que Jorinda está em uma dessas gaiolas, e se ele reconhecê-la, poderá levá-la junto com ele. Joringel então começa a olhar as gaiolas, e ao encontrar um pássaro com penas de coruja, lembra que Jorinda tinha uma parecida. Ele diz à bruxa que aquela é a verdadeira Jorinda e pede para libertá-la. Por outro lado, Jorinda vai com o velho, sem saber que aquele é seu amado Joringel. Mas depois que ele leva ela para baixo da árvore onde eles se encontravam, ela percebe que ele gastou toda a sua vida para libertá-la. Jorinda diz que quer ficar velha também, e sem querer quebra a maldição da flor fazendo esse gesto de amor. Então todos os pássaros se transformam em meninas novamente, e Peter volta a ser jovem de novo, enquanto a bruxa perde seus poderes e se transforma em uma estátua. No final, os dois se casam, vivendo felizes para sempre, terminando assim mais um resumo. Se você gostou do meu trabalho, deixe seu gostei e inscreva-se. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!